Muito boa noite, cá estamos para mais um Palavra Puxa Palavra. E abro hoje citando aqui uma oração medieval que dizia a páginas tantas: da guerra, da peste e da fome, livrai-nos, Senhor. Creio que evocarmos uma tal oração nos remete imediatamente no contexto que a Europa vivia nesses finais do século XIII. A crise começou a sentir-se no mundo rural, onde as crises de subsistência se tornaram comuns. Tal facto deveu-se a sucessivas alterações climáticas, as quais diminuíram drasticamente a produção de alimentos numa Europa em crescimento da população devido ao surto de progresso após o ano 1000. Como não era possível recorrer a importações, nem era grande o número de excedentes, a fome foi uma consequência imediata e depois única, tendo sido particularmente grave durante o período de 1315 a 1317. Além das vítimas mortais, a carestia trouxe também o enfraquecimento das defesas do organismo, facilitando a disseminação das doenças. A grande praga foi a peste bubónica, geralmente conhecida como peste negra. Chegou à Europa em 1347 através dos barcos genoveses vindos da Crimeia. A peste que tempos antes assolara a Ásia chegava por via da Rota da Seda e atacava os comerciantes italianos. Em pouco tempo, devido às pulgas dos ratos e à insalubridade das cidades, a doença alastrou-se a toda a Europa. Estima-se que terá morrido cerca de 1/4 a 1/3 da população europeia. Esta doença, diferentemente da fome, a todos atingiu sem distinção de condição social. E, em consequência, assistiu-se a uma desorganização das estruturas urbanas e à desorganização do poder político e do poder religioso. Paralelamente, a Europa era flagelada por várias guerras. Um dos motivos da guerra era a posse dos grandes espaços políticos e económicos, o que está na origem da Guerra dos 100 Anos, a hegemonia na Europa do Noroeste, da guerra entre italianos e aragoneses pela posse do Mediterrâneo Ocidental e dos conflitos pelo domínio do Báltico entre a Hansa e os reinos escandinavos da Suécia ou da Dinamarca. Por outro lado, dentro de cada uma destas forças verificavam-se querelas pelo poder que se traduziam em guerras civis, como por exemplo a Guerra das Duas Rosas na Inglaterra, ou os confrontos entre os reinos ibéricos e mesmo entre as cidades italianas, como por exemplo entre os guelfos e os gibelinos. E o terceiro foco bélico era a guerra da cristandade contra os turcos que avançavam em força sobre a Europa, conseguindo por fim conquistar Constantinopla em 1453, concretizando-se o velho sonho islâmico de posse daquela cidade cristã. Como consequência deste quadro convulsivo, dão-se crises sociais, primeiro provocadas pelo mal-estar dos camponeses, famintos e descontentes, com a situação provocada pela baixa dos preços dos cereais e da terra, que significavam um abaixamento do consumo e também da mão de obra disponível. Enfim, como se diz em bom português, caso não há pão. O seu desagrado degenerou em revoltas, como a dos Flamengos em 1302, a do Jacques liderada por Etienne Marcel em 1356 a 1358, a dos Ciompi em 1378 em Florença, ou dos Passants ingleses em 1381, liderada por Wat Tyler. Os motins urbanos também foram bastante violentos, expressando o descontentamento dos mais pobres face ao aproveitamento das elites burguesas. Mas o tema central da nossa conversa de hoje era outro e lá iremos. É que um amável telespectador contactou-nos perguntando-nos se no fundo a situação que hoje vivemos não se poderia comparar a esta que acabámos agora de analisar. Segundo ele, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia tem já incidências à escala planetária e elas poderão aumentar substancialmente a fome, atinge várias áreas do planeta e no que diz respeito à peste, não serão necessárias grandes especulações para vermos a sua presença envolvente e ameaçante. Como é evidente, falta-me o distanciamento para poder ter uma perspectiva histórica sobre a situação atual, daí que, naturalmente, me irei basear unicamente no meu modesto ponto de vista, tão válido como ponto de vista contrário. Passemos então a comparar as duas crises, tal como o amável telespectador nos propõe. No caso da crise do século XIV, há uma estreita inter-relação entre as fomes, as pestes e as guerras. Vejamos.
Quando há guerras, há falta de mão de obra, pois os camponeses, em lugar de cultivarem as terras, são convertidos em soldados. Por outro lado, um dos processos que qualquer exército utiliza é o destruir as culturas para retirar as provisões ao inimigo. É uma estratégia de todos os exércitos de todos os tempos. Por outro lado, os exércitos medievais, circulando de umas zonas para outras, eram excelentes veículos para espalharem as doenças, isto é, as chamadas pestes. Por seu turno, as fomes medievais eram extraordinariamente frequentes, mesmo em tempo de paz, quando maus anos agrícolas se sucediam, mas quando se tornava perigosa a circulação dos produtos, as fomes subiam em flecha e, logicamente, que corpos mal alimentados eram mais facilmente alvos de doenças. Por outro lado, a penúria de alimentos aumentava extraordinariamente as tensões sociais e as revoltas rurais e urbanas, como vimos. Daí que se torna evidente a estreita articulação do chamado Triângulo Negro das fomes, das pestes e das guerras. Na situação atual, porém, eu creio que as coisas são bem diferentes. A Rússia e a Ucrânia são grandes produtores de cereais, mas estão longe de serem os mais importantes. A Rússia produz apenas 11% do trigo mundial e a Ucrânia 4%. Eu creio que as situações gravíssimas de fome que atingem vários países nada têm a ver com este conflito, mas sim com guerras internas e, sobretudo, com dois outros fatores: as transformações climáticas e as assimetrias da economia mundial. No entanto, temos visto e ouvido a imprensa a serviço do conflito para justificar as centenas e centenas de mortes por fome e cada lado do conflito culpa o outro de ser o responsável. Ou seja, a manipulação da informação como arma estratégica num assunto que, sendo, na nossa modesta maneira de ver, tão gritantemente humanitária, deveria ser alvo de maior respeito informativo. Por outro lado, creio também não se poder estabelecer qualquer articulação entre a guerra e a peste, isto é, a Covid. A desarticulação entre os três fatores do Triângulo Negro, fomes, pestes e guerra, parece-me, pois, caro telespectador, por demais evidente. E ainda bem que assim é, penso eu. No entanto, as ameaças são demasiado grandes, apesar de tudo. Veja-se, por exemplo, os efeitos de norte a sul do planeta da inconsciência humana naquilo que normalmente chamamos o aquecimento climático. Enquanto as populações do Corno da África vão morrendo de fome, o mundo vai discutindo se a culpa da carência dos cereais é dos russos ou dos ocidentais, se resulta ou não do bombardeamento do porto de Odessa, esquecendo-se o efeito da seca mundial que o planeta está a sofrer. Não sei porquê, veio-me agora à ideia a imagem célebre da cena do filme Titanic, quando o barco se está a afundar e a orquestra continua sempre a tocar. Isto sou eu para aqui a divagar, e como diz o brasileiro, a divagar se vai ao longe. Isto pelo menos é o meu ponto de vista. Até ao próximo Palavra Puxa Palavra.